Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo você vai aprender 4 ideias super legais para você decorar a sua casa utilizando cimento. O primeiro passo é separar os recipientes e fazer a massa. Essa daqui não tem muito segredo. 2 partes de areia para uma de cimento e você vai colocar uma quantidade de água para que nem a massa fique muito dura a ponto de você não conseguir misturar direito, nem fique muito mole a ponto de demorar muito tempo para secar. Essa daqui é uma consistência boa para o que a gente vai fazer. A primeira ideia que nós vamos fazer é uma mesinha ou um banquinho. Você pode tanto utilizar como mesa lateral, quanto como banquinho, fica super resistente. Nesse caso aqui, eu pensei em colocar alguns pregos ou outras estruturas de aço para dar sustentação, mas como a gente vai fazer algo mais espesso, não foi necessário, porque essa mesa é um pouquinho mais estreita e eu vou colocar bastante cimento, então vai ficar bem espesso, bem largo mesmo, bem grosso. Então eu comecei colocando a massa de cimento dentro desse balde. É um balde de margarina que é idêntico, que é igualzinho ao balde de tinta. Então se você tiver algum balde de tinta em casa ou souber de alguém que tem, por favor, não jogue fora, pegue esse balde, porque dá para fazer muita coisa com ele. Então eu comecei aí colocando a massa de cimento e já fui pegando os pezinhos para a gente posicionar. Como são pés palitos, eu queria deixar eles um pouco na diagonal, né? Não queria eles muito retinhos, não. E esses pés eu encomendei numa marcenaria, mas se você não quiser gastar, você pode utilizar outros pedaços de madeira. Para utilizar como banco, o cabo de vassoura não serviria porque é muito fino, muito frágil. Mas para utilizar como mesinha lateral, vocês podem sim utilizar cabos de vassoura velhos, contanto que a madeira esteja em bom estado. Um detalhe que a gente tem que se atentar aqui é posicionar com o mesmo espaçamento e ter certeza de que ficou fixo, né? Para que quando o cimento seque, seque exatamente do jeitinho que a gente deixou. Por falar em secagem, o tempo de cura, né? O tempo para secar é de cerca de 3 dias. Porém, eu recomendo que vocês esperem um pouquinho mais, 4, 5 dias, para ter certeza. Lembrando que, como eu falei para vocês, o que eu tô fazendo aqui é uma mesinha. Eu sentei em cima, né? Resistiu, é surpreendentemente confortável, então serviria como um banquinho também. Mas se você for utilizar para esse fim de banco, aí eu já recomendo uma estrutura de ferro. Nesse caso aqui, não sei por que motivo, ficou muito resistente, acho que é por conta da espessura mesmo. Não foi tão difícil desenformar, eu consegui retirar aí do balde, sem ter que quebrar o balde, sem perder o balde, sem me desfazer dele. E eu tive que empregar bastante força, mas consegui tirar aí de dentro. Mesinha pronta e já exercendo a sua função de decorar a sala. E eu já passei aqui para nossa próxima ideia. Na verdade, aqui serão 3 ideias que compõem um kit de banheiro. E nós vamos começar passando óleo de cozinha. Essa etapa é opcional, mas eu recomendo porque fica muito mais fácil desenformar depois. Não tem muito segredo, meus amores, é super facinho. A gente só vai utilizar mesmo a pá para depositar a massa de cimento e vai acertando aí, alisando, para ficar o mais retinho possível. Eu coloquei alguns puxadores para funcionar como se fossem alças da bandeja, mas você pode substituir por outro material que vocês tenham. Vocês podem utilizar pedacinhos de madeira, enfim, vocês podem utilizar aquilo que vocês quiserem. Se vocês quiserem também, dá para colocar uma corda de sisal mais grossa e fazer como se fosse uma alcinha. Esses puxadores são puxadores simples, tradicionais de armário que tinha sobrando aqui em casa, então eu decidi utilizar para fazer as alças. E eu já utilizei esse outro potinho que eu também tinha aqui em casa. É um potinho que tem um formato diferente. Ele é reto de um lado e arredondado nas bordas. Eu achei o formato muito bonitinho, então é só vocês pegarem aí um vasinho que vocês tenham com um formato que vocês gostem. Dentro eu coloquei essa embalagem de álcool em gel. A ideia aqui é reutilizar a embalagem, porém ainda tinha álcool em gel. Então, por enquanto, até acabar, eu vou continuar utilizando assim. Mas a proposta aqui é fazer um porta-sabonete líquido. Então, depois que o álcool em gel acabar, eu vou colocar aí o sabonete líquido e utilizar como porta-sabonete. Para a próxima ideia, eu utilizei um vaso com o mesmo formato e fui colocando a massa de cimento, só que dentro eu coloquei um copo acrílico.
É um copo super baratinho, desses que o pessoal costuma utilizar em festas para personalizar. Cerca de 3 dias depois, a depender do clima, da temperatura da sua região, você já vai poder desenformar. Eu esperei 4 dias e comecei o processo aí de dar o acabamento lixando. Meus amores, e eu ia lixar tudo, todos os potinhos. Acho que eu cheguei a lixar um dos potinhos, mas depois eu me dei conta de que o acabamento rústico ficou ainda mais bonito. Então, nem recomendo que vocês lixem. Na minha opinião, a parte que eu não lixei, o potinho que eu não lixei, ficou mais bonito do que o que eu havia lixado. Mas aí você pode fazer do jeito que você preferir. Se você quiser um acabamento um pouco mais polido, aí vocês dão uma lixadinha. Eu gostei dele, assim, bem rústico. Acho que ficou bem charmoso. Esse foi o potinho que eu pensei em lixar e não lixei. Então, eu só vim aí com essa tinta efeito pedra. Eu já usei essa tinta em diversos trabalhos aqui e muita gente pergunta. Ela é uma tinta um pouquinho mais cara do que as tintas spray tradicionais. Na verdade, não é um pouquinho mais cara. Ela custa quase o dobro do preço ou até mais um pouquinho. Vai depender aí, você vai encontrar entre 40 e 60 reais. Porém, ela rende muito. Aí, se vocês quiserem a minha opinião sincera, para fazer esse trabalho, não precisa investir nessa tinta. Você pode utilizar uma tinta PVA comum e simplesmente utilizar a escova de dentes para fazer essas marquinhas. E aí você pode utilizar uma tinta de 2 ou 3 cores, você pode utilizar uma tinta bege, uma tinta preta e simplesmente ir riscando com a escova de dentes. Já vai dar esse efeito que lembra um pouco o granilito. Só um detalhe importante, para desenformar a gente tem que dar aí leves batidinhas. Esse foi o resultado da mesinha lateral que a gente fez. Pode ser utilizado também como banco, mas aí eu já recomendo uma trama bem grossa de ferro, né? Você precisa adicionar uma ferragem para ficar seguro. Eu sentei assim e é surpreendentemente confortável, é super resistente, até porque esse foi bem espesso. Então eu utilizaria assim como um banquinho, mas a proposta inicial mesmo era uma mesinha lateral que eu estava precisando para a sala. E o resultado ficou muito bonito. Eu particularmente gostei muito e, enfim, dá para economizar demais. E você utilizaria como banquinho, utilizaria como mesinha, utilizaria esses pés palitos ou um outro estilo de mesinha? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Esse aí já é o nosso kit de banheiro. Eu coloquei um outro copo de acrílico em cima. E fazendo isso, a gente pode utilizar como porta-escova de dentes. É um kit de banheiro super sofisticado e praticamente grátis. Muito barato mesmo. Eu acredito que para fazer esse kit eu tenha gastado cerca de 13 reais. Então, enfim, dá para economizar muito. Dá para decorar a casa gastando bem pouquinho. O cimento é um recurso muito legal. E esse estilo mais rústico, essa cor de cimento tá super em alta. E de todos os itens, o segundo que eu mais gostei foi esse daqui. Esse porta-sabonetes com um pumpzinho. Eu acho que ficou bem legal. E eu realmente não queria cobrir todo, porque eu queria que desse para ver o líquido, até para eu saber, né, a quantidade de sabonete que ainda tem na hora de repor. E eu gostei muito também da bandeja, ficou muito bonita. Inclusive, é um tipo de bandeja que você pode fazer para qualquer ambiente, para sala, para cozinha. Mas aí no banheiro também ficou super legal. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma ideia.